Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Eu me chamo Paulo Neves e hoje estou aqui para apresentar o nosso devocional diário da Escola Bíblica Dominical. A lição dessa semana que nós estaremos estudando é a lição de número 6. E o nosso devocional diário encontra-se em Juízes, capítulo 11, os versos 1 e 3, que nos diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Meus queridos irmãos, estamos diante de uma situação muito comum nos nossos dias. Com certeza, todos conhecemos alguma história de alguém que foi desprezado ou rejeitado por seus irmãos, por sua família. E Jefté é mais um caso desses. O texto nos apresenta Jefté, o homem que Deus escolheu para conduzir Israel à vitória. É esse homem que Deus vai levantar para libertar o seu povo. É esse homem improvável, esse líder improvável aos olhos dos homens, e é justamente ele que Deus irá usar para libertar Israel e conduzi-los à vitória. Mas quem era Jefté? Jefté é o irmão indesejado, é o líder improvável. Porém, Jefté não tinha culpa de estar nessa situação. Ele não teve culpa do relacionamento que seu pai teve com uma prostituta. Ele não teve culpa de seu nascimento. Gileade era seu pai. Gileade tinha apenas uma esposa, mas acabou gerando um filho de seu relacionamento com uma prostituta. Mas Gileade, reconhecendo o seu erro, assume o menino e o leva para casa. Mas Gileade tinha outros filhos e eles não aceitaram o meu irmão, filho com outra mulher. Com certeza, isso gerou muita briga, muita intriga entre os filhos de Gileade, os filhos legítimos e Jefté, o filho de Gileade com a prostituta. Quando Gileade faleceu e chegou a hora de dividir a herança, os filhos legítimos mandaram Jefté embora. O que eles não sabiam é que estavam expulsando o futuro juiz de Israel. Meus queridos irmãos, essa é a história de Jefté. Na realidade, o início da história, porque nós estaremos estudando sobre a vida, a história de Jefté durante essa semana, durante a lição que nós estaremos estudando. Mas nesse início da história de Jefté, nós precisamos observar algumas lições e colocar em prática na nossa vida. A primeira lição que nós precisamos compreender é que não podemos julgar, nem desprezar ou abandonar uma pessoa simplesmente por causa de seu passado, ou pelos erros de sua família, ou por conta de sua posição, seja posição social, posição financeira. Não podemos desprezar as pessoas em nenhuma hipótese. Deus não despreza as pessoas. Então, logo, como servo de Deus, como cristãos, nós precisamos seguir as ordenanças bíblicas e Deus não é a favor disso. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição que nós devemos compreender é que Deus ampara os rejeitados. A palavra de Deus diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus sempre teve esse cuidado com os pobres, com os menos favorecidos, e nós vemos isso em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, esse cuidado de Deus em amparar o rejeitado, em amparar o humilde e resistindo o soberbo, resistindo o orgulhoso. Então, uma pessoa que despreza a outra, uma pessoa que abandona a outra, humilha a outra, com certeza vai ter uma resistência da parte de Deus. E a pessoa que é humilhada, que é abandonada, principalmente maltratada, e muitas das vezes injustamente, com certeza vai
ter o cuidado de Deus a seu favor, a ação de Deus, o benefício de Deus a seu favor. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Então, Jefté foi desprezado pelos seus irmãos. Jefté foi abandonado, foi expulso da sua casa, da casa de seu pai. Mas nós vamos ver que ele é justamente o juiz que Deus vai usar para libertar o povo, para conduzir o povo à vitória. A terceira lição que nós precisamos ver nesse texto, nessa história, e aprender essa lição, e mais que isso, aplicar na nossa vida, é que nunca esqueça que a pessoa que você despreza ou abandona hoje pode ser a pessoa que vai lhe ajudar amanhã. Então nós precisamos compreender isso. A vida é como uma roda gigante. Hoje nós podemos estar em cima, mas amanhã nós podemos estar embaixo. O mundo, a vida, ela dá voltas. A pessoa que você humilha, despreza hoje, pode ser aquela que você vai precisar amanhã. Então nós precisamos compreender essa verdade bíblica, esse princípio bíblico, de honrar as pessoas, de amar as pessoas. A quarta lição que nós vemos aqui nessa passagem, nesse texto, é que nós precisamos acreditar nas pessoas, assim como Deus acredita em nós, assim como Deus acredita em você. Você também, nós precisamos acreditar nas pessoas. Ver as pessoas como Deus vê, respeitar as pessoas, honrar as pessoas, amar as pessoas, porque é assim que Deus quer que nós façamos. Eu me lembro de um professor, eu li num livro, que toda vez que os seus alunos chegavam, ele se inclinava, tirava o seu chapéu, se inclinava e reverenciava os alunos. E ao ser perguntado daquela atitude, por que ele fazia aquilo, ele responde dizendo que ele não sabia qual daqueles seus alunos seria o futuro governador, o futuro presidente, o futuro líder, aquele que seria o seu líder. Então, por isso, ele reverenciava, respeitava a todos os seus alunos. E assim nós devemos fazer, precisamos respeitar, amar, honrar todas as pessoas, e não somente aquelas que nos convêm, ou aquela que tem uma certa posição. Não, nós precisamos amar todas as pessoas. Então acredite nas pessoas, assim como Deus acredita em você. E não esqueça, nunca esqueça, sempre se lembre que Deus ampara os rejeitados e usa os improváveis. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse foi o nosso devocional de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado e nós nos encontramos no próximo devocional da Escola Bíblica Dominical, na nossa EBD Inovadora. Graça e paz a todos.